Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo, eu vou tratar de um tema desagradável, mas extremamente necessário. E mais do que isso, muito preocupante, né? Que são as mortes no futebol, que é a violência que permeia o futebol brasileiro. E eu tive acesso a um dado, inclusive do jornalista Vessone, né, em que me deixou bastante preocupado. O estado de Goiás é o terceiro com mais mortes no futebol brasileiro. E isso, sem dúvida, é um dado que precisa alertar. Alertar a nós da comunidade futebolística, mas alertar também os membros da segurança pública, as autoridades da segurança pública. Depois da vinheta de abertura, eu vou trazer os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É, Fique à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua pergunta. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Neste vídeo eu nem vou colocar patrocinador, que eu sempre coloco, pois eu acho que é até ruim ligar a marca de alguma empresa a um vídeo de tema negativo, né? Porque esse é um vídeo que eu entendo ser necessário fazer, mas sem dúvida o tema é negativo. O jornalista Vessone, o jornalismo funciona muito assim, né? Às vezes um item, um fato, um evento, ele desencadeia outros, ou então desencadeia uma série de pautas, né? A morte da palmeirense, a Gabriele, né? Ela desencadeou algumas pautas. E o Vessone, inclusive, ele traz dados que ele coleta, que ele filtra e dados desde 1988. As mortes no futebol brasileiro, envolvendo o futebol, né, desde o ano de 1988. 384 mortes. Uma morte por futebol é exagerada. Uma é exagerada. Porque não há razão para se matar por futebol, né? Aliás, por pouquíssima coisa há razão para se matar. Mas se matar por futebol absolutamente não está entre essas. Eu vejo razão para matar no caso de legítima defesa, no caso de preservar a vida de alguém, né? Mas vamos focar aqui nesses números extremamente preocupantes. Vou colocar um gráfico aqui que eu fiz em cima dos dados do Vessone. Tá bem? Esses dados são deles, eu apenas os coloquei aqui de uma maneira gráfica para a gente abordar esse tema. Aí está. Essas são as mortes em todos os estados, né, divididas por estados, ranqueadas já desde 1988. A fonte está aí, é o Vessone. O estado de Goiás está aí assinalado de vermelho, correto? Ele é o terceiro. Primeiro, São Paulo, 63 mortes. Segundo, Rio Grande do Norte, extremamente preocupante também, né? Porque se a gente observar, São Paulo é a maior população do país, mais mortes. O Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, ele é apenas o 17º estado brasileiro em população. O Rio Grande do Norte tem apenas 3 milhões e 300 mil habitantes e está em segundo lugar. E o estado de Goiás, que é apenas o 11º em população, nós temos aí em Goiás 7 milhões e 55 mil pessoas aproximadamente, está em terceiro lugar. 11º em população, terceiro, com 41 mortes envolvendo o futebol desde o ano de 1988. Depois segue Rio de Janeiro 40, Ceará 33 e por aí vai. Temos estados, inclusive, que sequer tivemos mortes. Que bom, né? Rondônia não está aí nessa lista, o Mato Grosso não está aí nessa lista, o Acre também não aparece nessa lista, Roraima. Que bom, é positivo este fato deles não estarem aí nessa lista. Então, Goiás, o terceiro estado mais violento do país quando envolve futebol. E neste cenário, né, eu penso que a gente precisa buscar algumas reflexões. Primeiro, né, de onde
qual é a origem destas mortes. Esta origem está basicamente, lógico que o fator principal é a violência das pessoas, né? Mas se a gente for observar, filtrar esses dados, peneirar esses dados, nós veremos que a maioria dessas mortes estão relacionadas à rivalidade entre torcidas organizadas do Goiás e do Vila Nova, né? O epicentro dessa violência está nisto. Nós já tivemos outras mortes aqui. Vou dar exemplo. Morreu aquele garoto numa briga entre torcidas do Goiás e do São Paulo, lá no estádio Serra Dourada, né? Já tivemos batalhas campais aqui entre torcidas do Goiás e do Corinthians, por exemplo. Enfim, né? Nós temos Goiás e Cruzeiro, nós já tivemos briga também. Então, mas o foco, o epicentro desta violência é essa rivalidade mortal, né, porque é assim que a gente pode classificá-la, entre torcidas organizadas do Goiás e do Vila Nova. Então, nós já temos a origem, né? E por que essa origem nunca foi combatida de uma maneira mais séria? Inclusive agora, quero até elogiar o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de Goiás, que nesses últimos 30 dias desencadeou duas operações, ou uma operação em duas etapas, né, para prender torcedores do Goiás que fizeram uma emboscada a torcedores do Vila. É assim que você combate a violência. Com punição severa. Agora, esses caras que foram presos, eles não podem estar na rua daqui 15 dias de novo para cometerem os mesmos atos. Então, aquilo que se aplica no Código Penal brasileiro a um fato que acontece numa rua, numa feira, numa residência, numa igreja, precisa se aplicar também ao que se acontece envolvendo futebol. Dentro do estádio, nos arredores dos estádios, nos terminais de ônibus, nas ruas da cidade. O crime cometido, entre aspas, em nome das paixões futebolísticas, eles precisam serem tratados pelo Poder Judiciário da mesma forma que os outros. Aliás, os outros também precisam de uma severidade, né? Quantos são os que não estão na rua, que tem aí alguns homicídios nas costas e tudo. Então, o sistema judiciário brasileiro ele precisa de um modo geral, todo, pelo menos na minha visão, de uma eficiência maior e, ao mesmo tempo, os envolvendo o futebol ainda mais. Porque no futebol me parece que é permitido agredir, bater, tentar matar, e não é um crime. Ou pelo menos não é levado a sério como outros crimes. Então nós precisamos atacar. Isso evidentemente vai desencadear aquela questão da torcida única, né, que a gente já adota aqui no estado de Goiás há 5 anos. É ou não é um fato que colabora para que esses números sejam ainda piores, né? O foco seria esse. Eu penso que o fato de torcida única não diminui a violência. Esse é um aspecto. Para mim, torcida única não diminui violência. Basta ver aí, nós somos terceiro no ranking e já temos 5 anos de torcida única. Mas a torcida única dá ao torcedor comum, ou a parte desse torcedor comum, uma sensação maior de segurança. Isso também é um fato. Tem muita gente que não vai ao estádio quando o jogo é de torcida dupla. Certo? Então são dois aspectos diferentes sobre um mesmo tema, sobre um mesmo fato. Para mim, torcida única não diminui a violência, mas torcida única aumenta a sensação de segurança para parte dos torcedores. E aí, essa sensação de segurança, você só aumenta ela com segurança. Não tem como você ir lá e falar assim, olha, a torcida única não aumenta a violência. O pai de família, se ele não tiver a segurança, a sensação completa de segurança, ele não vai no estádio. E se eu não tiver essa sensação de segurança, eu também não levo minha família no estádio. Eu preciso dessa sensação, porque eu não vou expor meus filhos, por exemplo, a minha esposa, a um risco. Então, se eu enxergar o mínimo de risco, eu não levo.
Eu sou acostumado a ir no estádio desde criança, trabalho em estádios há muitos anos. É, não tenho uma grande sensação de insegurança, não tenho, mas eu sei que é perigoso. Eu sei que há momentos de perigo, porque eu já passei por momentos de perigo dentro de ônibus, já passei por momentos de perigo próximo ao estádio, já passei por momentos de perigo também em dia que não tinha jogo, não tinha estádio, não tinha nada envolvendo questões de torcidas organizadas. E olha que eu nunca fiz parte de torcida organizada, mas já vi o perigo de muito perto. Então, eu penso que está na hora da gente fazer mais do que proibir torcidas, né? Proibir duas torcidas no estádio, para quê? O que foi feito nestes 5 anos em que se proibiu as duas torcidas para que se aumente a segurança no futebol? Nada. Nada foi feito. Você quer uma campanha daquelas que normalmente ninguém escuta. Então, quer proibir duas torcidas? Entendem, as autoridades entendem que este é, o, é uma decisão que colabora com a segurança? Então tá, mas o que é que você vai fazer para que um dia você não precise fazer isso mais? Entendeu? Porque não basta ir lá e proibir. Você tem que proibir, se quiser proibir, entender. Eu já disse que eu acho que isso não é solução, mas você precisa trabalhar outras coisas para pacificar a nossa sociedade, né? Porque senão, daqui a pouco você vai ter que proibir essa torcida que vai. Porque quantas brigas a gente não viu esse ano entre torcidas do mesmo time, entre grupos da mesma torcida? Porque a partir do momento que o ser violento não tem o rival para ele brigar, ele cria outro rival, porque ele é um ser violento. Então, se o Esmeraldino violento não tem um vilanovense para brigar, daqui a pouco ele começa a brigar com outro Esmeraldino violento, porque a violência o estimula. Então não adianta só combater essa questão de duas torcidas. Como eu citei, eu vi brigas entre duas torcidas do Curitiba, entre duas torcidas do Fortaleza, entre dois grupos do Ceará. Isso é uma torcida única. E a morte, se acontecer nesse caso, ela tem o mesmo peso da morte provocada por outra torcida. Então, nossas autoridades e nós da comunidade futebolística temos que cobrar. Temos que cobrar. Porque a segurança ela é um item imprescindível e que não tem como precificar para qualquer sociedade. E nós estamos perdendo essa batalha. Mas assim, é pior do que nós perdemos para a Alemanha. Aquele perder da Alemanha não é nada diante dessa derrota que estamos tendo nesse sentido. E o estado de Goiás, infelizmente, hoje está no top 3 dos estados mais violentos quando se envolve futebol. E essa é uma batalha que a gente tem que enfrentar. Temos que enfrentar, temos que cobrar e temos que buscar soluções práticas, soluções verdadeiras. Não vamos nos deixar iludir e nos deixar contentar por soluções populistas. Soluções onde você proíbe o cidadão que gosta de futebol de ir ao estádio, mas não proíbe o violento de ir ao estádio. O cidadão de bem, o cidadão que gosta de futebol, que o pecado dele é gostar de futebol, ele não pode ir ao estádio porque o time dele está jogando fora de casa. Mas o cidadão que briga, que tenta matar, esse continua indo ao estádio. Então isso é uma discrepância. Isto é uma contradição. Então não vamos nos deixar contaminar e dar esse apoio irrestrito a decisões populistas que nada resolvem. A segurança pública brasileira, ela precisa dar uma resposta à nossa sociedade. E é uma resposta dura, uma resposta que realmente resolva o problema. E nesse tempo que eu acompanho futebol, eu não vi nenhuma resposta prática, nenhuma resposta que realmente soluciona um problema. Eu já vi fechar a sede de torcida organizada, já vi proibir duas torcidas no campo, já vi proibir torcida organizada de ir no estádio,
Tudo isso eu já vi e nada disso esteve nem próximo de resolver. Sabe por quê? Porque são medidas populistas, são medidas que têm, é, não trata o tema com a seriedade necessária. Dá uma resposta ali para a imprensa naquele momento e só. Não tem nenhum interesse além disso. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? Mande aí a sua mensagem, mande aí o seu recado. Eu tenho certeza que muita gente pensando sobre uma coisa, a tendência é que surja ideias e que surja pensamentos, conceitos muito mais profundos. Muito obrigado a vocês pela audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.